Então, vamos resumir o que aprendemos até agora. Quais são algumas das principais tendências que devemos esperar nos próximos 10, 6, 10, 20 anos? Mais uma vez eu só digo isso. E você realmente acredita que na semana que vem Donald Trump e o Irã chegarão a um acordo de paz? Se você acredita que talvez em 5, 6 meses tanto o Irã quanto os Estados Unidos se esgotarão, a economia global sofrerá muito e então eles simplesmente pararão a guerra e as coisas voltarão ao normal. Não sei dizer, porque você está vivendo um mundo de fantasia. Você tem que acordar e reconhecer que este é o fim do momento unipolar. Estamos caminhando para um novo mundo e você pode escolher se adapta a esse novo mundo ou morrer. É simples assim. Então, a tendência massiva é a desindustrialização e a desurbanização. E as pessoas nas cidades terão que retornar ao campo, especialmente os jovens. Eles precisam aprender habilidades reais. Chega de negociar criptomoedas para vocês, sabe? Aprenda a rodear uma vaca, ou a matar uma galinha, ou a cultivar alimentos, seja o que for, certo? Para garantir a defesa do seu território, o nacionalismo e a remilitarização são essenciais, exigindo jovens dispostos a lutar. E isso significa fazer menos luz, acreditar que sua nação merece ser forte. Portanto, as nações que estiverem mais prontas e mais capazes de estimular sua população mais jovem a lutar em guerras serão as mais resilientes. Sistema mercantil, treino independente bloqueado. Disputas por recursos é algo muito sério. Certo? Fome, genocídio, escravidão. Lembre-se que, na maior parte da história da humanidade, os humanos eram uma energia barata. Se você não tivesse petróleo barato, então você escravizava os seres humanos. Este não é um futuro bonito, mas é um futuro que pode acontecer. E vocês precisam se preparar mentalmente para essa possibilidade. Certo? Migração em massa, onde as pessoas no sul são mais propensas a sofrer com guerras por recursos, por água, comida e pessoas. Então elas escaparam e fugiram para a Europa e América do Norte. Revolução, guerras civis e instabilidade política na América do Norte e na Europa, porque os baby boomers se recusam a se aposentar. E essas são populações envelhecidas, desigualdade enorme, corrupção enorme, estagnação enorme. E isso leva ao caos nas ruas, certo? Religião é algo importante. Se você não é religioso, eu recomendo que você pense na possibilidade de se tornar uma religião. Isso tem sido muito útil para o que vai acontecer mais tarde. Essas são coisas sobre as quais falarei mais no futuro, mas vou mencionar menos agora. Como vejo o mundo em 10 ou 20 anos. Então diria o seguinte. Acho que eventualmente haverá uma aliança entre a Rússia e a Alemanha na Europa. Talvez pelos próximos 5 a 10 anos a Alemanha e a Rússia entrem em guerra uma contra a outra, mas eventualmente os dois vão descobrir que é melhor trabalharem juntos do que lutarem um contra o outro. Certo? Você tem Bazakika. Lembre de que o objetivo dessa guerra no Irã, da perspectiva de Israel, é eliminar os Estados Unidos do Oriente Médio e se estabelecer como hegemon local, para depois superar a Judéia. Certo? Então eu acho que Israel dominará o Oriente Médio, mas e o Irã? E eu sei que é difícil, mas se os Estados Unidos saem de cena e Israel e o Irã tivessem que entrar em guerra um contra o outro, o que aconteceria é que eles diriam por quê? Porque Israel diria, não quero a Pérsia. E então o Irã diria, Israel tem arma nuclear. Então, eles concordariam em dividir o Oriente Médio, onde o Irã controlaria o Hormuz e Israel controlaria o Levante. Historicamente, os israelitas, o povo judeu, odiavam os gregos, os romanos, mas na verdade tinham os persas antes. Então, há uma história que remonta a tempos em que persas e judeus se davam muito bem. E de fato, no Oriente Médio,
O lugar fora de Israel com a maior população judaica é o Irã. E eles são muito bem tratados lá. Então, não vejo por que se os Estados Unidos saíssem de cena, porque Israel e o Irã não poderiam chegar a um acordo mutuamente satisfatório que beneficiasse ambas as nações, certo? Em relação ao Japão, a crise do envelhecimento é, penso, o principal problema das nações ocidentais industrializadas. O que você faz com essas pessoas de 90 anos? Simples. Elas não conseguem sair de casa, seus cérebros não estão funcionando direito, mas ainda controlam todo o dinheiro, todo o poder e são extremamente influentes. O que você faz? Pois bem, em quase todos os países não há solução, mas o Japão é um país muito especial, onde os idosos têm mais obrigações com a nação, com o povo. Então, pode ser uma situação em que o Japão esteja em apuros e idosos escolham voluntariamente deixar o poder e dar menos ló aos jovens. Tudo bem. Mas acho que o Japão é a única nação que faria isso voluntariamente. Em todas as outras nações, basicamente, é preciso haver guerras para que os jovens cheguem ao poder. Tudo bem. Sacro Império Americano. A nação mais capaz de sobreviver às próximas décadas de tribulação é a América. A América é incrivelmente rica. Certo, é protegida por 2 oceanos. Na verdade, controla o Canadá e o México. Então pense na América, não apenas como o continente americano, mas como toda a América do Norte e a América Latina. Certo? Toda essa esfera é basicamente América. Portanto, tem recursos limitados. Tem população ilimitada e também a América. E os americanos são as pessoas mais criativas, mais empreendedoras e mais enérgicas do mundo. Então eu apostaria contra a América. Mas o que acho que vai acontecer é que a América precisará de uma nova identidade para sobreviver à era da tribulação. Eles passarão da antiga da antiga América, que era uma ideia secular global, para uma que é muito mais nacionalista, mais focada na comunidade, na nação. O que significa abraçar o cristianismo. E eu acho que o cristianismo será a força que reconstruirá a América depois das muitas crises que a América enfrentará nos próximos anos. A última coisa que acontecerá é o tecnomarxismo, onde as nações que têm os recursos querem instituir um estado de vigilância de IA para organizar os recursos limitados, para basicamente controlar melhor seu povo. Isso é algo sobre o qual falaremos mais tarde. Mas basicamente você terá essa divisão nítida de pessoas em diferentes classes, onde no topo você tem liberdade, mas as pessoas na base se tornam escravas ou surfistas. Então essas são as tendências que vejo no futuro. Novamente, odeio dizer isso, mas você tem que dar a ilusão de que essa guerra acabará em breve e que entre quando essa acabar voltaremos às coisas antes desta guerra. Não, o mundo mudou completamente. Então vamos voltar para o velho mundo. Vamos para um novo mundo. E podemos escolher controlar a aparência desse novo mundo. Certo? Alguma pergunta? Certo. Então, sobre o novo mundo, as relações entre os países serão todas alteradas, como China e Japão. E você conhece esses 5 grandes países. Os premiadores serão alterados. Certo. Então, a melhor maneira de entender a situação geopolítica é que ela está em constante fluxo. É constantemente dinâmica. O que significa que não é mais
fácil dividir estados-nação em inimigos. Suas alianças mudarão constantemente ao longo do tempo. E o sistema de estados-nação também se dividirá em comunidades muito mais resilientes. É possível que os estados-nação se tornem uma série de cidades-estado. Certo. Então, basicamente pense no mundo, talvez na década de 1930 ou talvez até mesmo na China durante o período da Guerra dos Estados. Certo. Basicamente, eu posso dizer que iremos para um novo mundo e que será assim que ele será, pá. Não, isso mudará constantemente ao longo do tempo. A aliança mudará constantemente ao longo do tempo. É possível que no começo, no leste asiático, talvez Vietnã, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Rússia se unissem para conter a China, porque eles veem a China como um inimigo. Mas então eles pensam, espera um minuto, o Japão está crescendo em poder, então vamos unir contra o Japão. Certo, é uma situação dinâmica. Mas basicamente, o que você precisa entender é que tudo que aprendeu na escola, tudo que entende sobre o mundo, tudo que acredita ser verdade sobre o mundo, mudará. Então você precisa abrir sua mente e estar pronto para o fluxo político constante. Pai, isso faz sentido? Tudo bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, agora que olhamos para o mundo à frente pelos próximos 10, 20, 50 anos, quem sabe quanto tempo, o que eu quero fazer é o seguinte, turma, é examinar como essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã acabará.